Bom, então os padrões na história de vida dos organismos. Algumas condições são fundamentais, né, para a manutenção da vida dos organismos e, consequentemente, para a manutenção da população, né? Então, alguns aspectos devem ser observados, pois algumas ações biológicas são muito importantes, então, para o crescimento e manutenção da população. Dentre elas, o desenvolvimento do indivíduo, né, o crescimento do indivíduo e a reprodução do mesmo é uma tarefa, digamos que biologicamente falando, obrigatória a quase todos os organismos. Então, biologicamente falando, a função biológica, né, de um organismo é crescer e reproduzir. Para cada um dessas funções, se há uma necessidade muito grande de energia. Para o indivíduo poder se desenvolver até atingir a maturidade, né, até atingir a fase adulta de sua vida, ele demanda muita energia. Para poder se reproduzir, ele também demanda muita energia. Exemplos disso são insetos, né, no primeiro caso, do crescimento. Vocês observam, por exemplo, que as lagartas, durante a fase larval, durante a fase lagarta, a vida dela é praticamente comer. Ela só come o tempo todo. E isso permite a ela um crescimento muito rápido num espaço curto de tempo, para que depois, então, ela possa sofrer o processo de metamorfose, que é muito marcante, né? No caso, por exemplo, para besouros, no caso de besouros, não lagartas, e sim larvas, né? Mas no caso das lagartas, para as borboletas, para as mariposas, isso é muito importante, esse ganho de energia, esse acúmulo, esse armazenamento de energia durante a fase de crescimento. Quando se fala em reprodução, vocês devem observar, nesse período agora do ano, que os ipês estão em florada. Os ipês, eles ficam numa condição de florada muito particular, muito peculiar, que algumas plantas também o fazem. Durante esse período, ele abdica das suas folhas. Então, ele precisa, durante todo o ano, armazenar energia de forma suficiente a suprir as suas demandas energéticas, pois eles estão sem folhas durante a florada, e ainda gerar esse novo órgão, que é a flor, que tem características diferentes, que tem pigmentação diferente para poder atrair polinizadores, que libera uma condição açucarada, uma substância açucarada para nutrir e atrair também polinizadores. Então, muitas plantas usufruem de recursos que demandam muita energia na sua reprodução. Se você parar para observar frutas muito açucaradas, muito adocicadas, elas, para gerar essa condição de porte, de sabor, né, açucarado, de concentração de glicose e frutose, se tem uma despesa energética muito grande. Algumas espécies vegetais também gastam muito de seu recurso energético na elaboração da semente, né, onde na semente se tem muitos recursos nutritivos para suprir as demandas do embrião durante a germinação. Então, o recurso energia, ele é muito importante, tanto no crescimento quanto na reprodução. Obviamente que eu não posso esquecer de falar sobre a reprodução dos animais, né? A demanda energética para a reprodução é muito grande, tanto é que muitas fêmeas, no caso de mamíferos, por exemplo, elas só iniciam o processo reprodutivo quando as taxas de lipídio no organismo dela atingem um certo limite, um certo patamar, isso variando de espécie para espécie. E durante o período reprodutivo, se há uma demanda muito grande de energia, por exemplo, nos mamíferos, para manter os embriões dentro da fêmea e, com isso, garantir o seu desenvolvimento, ou seja, a energia transferida para o filhote, no caso embrionário. No caso de répteis, por exemplo, existe uma grande demanda energética para a formação dos ovos. O mesmo acontece para as aves. Existem algumas demandas pontuais de alguns nutrientes, como o cálcio, por exemplo, para o desenvolvimento dessas estruturas. Então, no que se refere à energia, que é o nosso foco aqui agora, ela é muito importante nesses aspectos, nesses momentos aí da vida dos indivíduos, né? No crescimento, se gasta muita energia para crescer, e também durante os períodos reprodutivos há uma alta demanda energética.
Então, essas condições, elas têm de ser sempre lembradas, né, das demandas energéticas durante esses períodos. E a falta de energia, principalmente nesse quesito aí de desenvolvimento e reprodução, ela pode gerar problemas na manutenção da população ou no crescimento da população. Podemos dizer, então, que os organismos eles possuem um, entre aspas, compromisso, né? Eles levam em consideração a grande importância que se tem na alocação energética, né? No armazenamento da energia. E a energia é essa necessária para os estágios de crescimento e reprodução. O que nós chamamos de custo associado gera o que é conhecido na ecologia por estratégias. Existem estratégias diferentes de se lidar com essas condições de armazenamento de energia, estratégias de se obter o máximo da eficiência, porque o fundamento básico aqui é se ter a capacidade reprodutiva, né, que os indivíduos cresçam e atinjam a capacidade reprodutiva, para que então a população consiga se manter estável ou crescer em alguns casos, né, que já foram citados anteriormente. E para isso, no que se refere às estratégias, existem duas principais estratégias, dois tipos de estratégias para se crescer. E a isso nós damos nomes, em razão disso, melhor dizendo, nós damos nomes às espécies que possuem uma dessas duas estratégias. Nós temos as espécies chamadas de R-estrategistas e as espécies que são chamadas de K-estrategistas. As espécies conhecidas como R-estrategistas são aquelas que têm uma capacidade de multiplicação muito rápida. Elas geralmente produzem um número muito grande de propágulos, sejam eles filhotes que são paridos, sejam eles ovos, sejam sementes, né, independente de qual grupo de se pertence à espécie, né. A estratégia é a mesma, é uma formação de muitos propágulos, né, em um curto prazo de tempo, e essa produção ela está muitas vezes ligada a fases iniciais do ciclo de vida. Como, por exemplo, nós podemos citar organismos que vivem em corpos de água temporário. Um exemplo desse tipo de indivíduos são peixes de poço temporário, que eu já até comentei com vocês, conhecidos como killifish. O que acontece? Durante o período de chuva, se formam algumas lagoas ou poças que não duram um ano inteiro. Elas duram uma ou duas estações somente. Por não ter uma fonte constante de água, elas são chamadas então de lagoas ou poços temporários. Mas nesse tipo de local, nesse biótopo, pode-se desenvolver algumas espécies de seres vivos que se adaptaram a essa condição extrema, né? E dentre eles os killifish, que é um grupo de peixes que consegue viver muito bem nessa situação. O que acontece? Eles deixam seus ovos para o período de falta de água, de escassez de água na poça. Esses ovos ficam em latência, geralmente em quantidade muito grande, pois a capacidade de manutenção, eu até comentei isso já com vocês, você pode ter aí uma perda de indivíduos durante essa fase de latência, né? Alguns podem morrer, mas tendo uma quantidade muito grande de propágulos, a chance de alguns chegarem até o período em que volte a ter água no poço é muito grande, aumenta a chance. Então, a chance é aumentada pelo número maior de propágulos. Quando então chove, esses ovos, eles eclodem e liberam os peixes, que rapidamente atingem a fase adulta e conseguem, então, por sua vez, se reproduzir e deixar novos ovos para um próximo ciclo. E a quantidade de ovos deixados também é muito grande, pois o maior número de propágulos garante a perpetuação da espécie. Isso acontece também com algumas plantas. Existem plantas que liberam uma quantidade muito grande de sementes, pois mesmo que muitas dessas sementes não germinem, a chance de germinação ela existe, em função do número de sementes dispersas.
Bom, então podemos dizer que os R estrategistas, eles são espécies oportunistas, né? Que conseguem aumentar o número de indivíduos após, por exemplo, algum distúrbio, alguma condição anormal no ambiente, né? Grande parte da vida dele é voltada para o crescimento exponencial, ou seja, ele não respeita a capacidade de suporte em alguns momentos. Ele tem uma taxa de eclosão de ovos, uma produção de propágulos muito grande, e na maioria das vezes eles rompem a capacidade de suporte do ambiente. Então, ao romper essa capacidade de suporte do ambiente, eles rapidamente já são selecionados, pois se tem muitos indivíduos e não tem comida para todo mundo, por exemplo, né, suponhamos que esse seja o fator limitante, rapidamente o número de indivíduos cai, ou seja, a taxa de mortalidade é muito alta. Porém, esse volume muito grande de indivíduos garante a sobrevivência deles. Então, os R estrategistas têm essa condição oportunista. No entanto, em alguns casos, né, quando ocorre um distúrbio num determinado lugar, eles acabam podendo se beneficiar desse processo. Exemplos disso: eutrofização de água, né, é uma condição oportunista dos micro-organismos que aproveitam aquela condição em que um recurso energético tem alta concentração na água e se propagam rapidamente. Nós vemos isso também quando se tem formação de clareiras, né, no meio de matas, algumas espécies de poáceas, né, de plantas de pequeno porte, elas tomam o local todo rapidamente em função desse oportunismo delas. Enquanto outras plantas têm todo um processo lento de desenvolvimento, essas pequenas plantas crescem rapidamente e tomam toda a área, né? Em função dessa capacidade de reprodução altamente acelerada, nem respeitando a capacidade de suporte do ambiente. Por outro lado, nós temos as espécies chamadas de K-estrategistas, que se caracterizam como organismos que estão mais associados a estágios sucessionais, né, de sucessão ecológica mais avançados. Quando viermos a estudar a sucessão ecológica, nós veremos que os R-estrategistas surgem inicialmente na sucessão ecológica. São aqueles que vão colonizar o ambiente, que vão começar a modificá-lo. Mas quem permanecerá até a população clímax, né, até a comunidade clímax, melhor dizendo, se estabelecer, já são organismos mais complexos, são organismos mais digamos, mais bem organizados no sentido de manutenção, de persistência, de vivência para mais tempo, né? Então, numa sucessão ecológica, numa comunidade mais avançada, né, nós teremos então mais a presença dos K-estrategistas, pois os K-estrategistas, eles, no processo de competição, eles são mais eficientes, eles têm a capacidade de sobreviver em competição, eles resistem melhor a condições de competição. Esse tipo de organismo, né, os K-estrategistas, eles alocam mais energia no crescimento e com isso eles produzem proles menos numerosas. Mas o fato de produzir proles menos numerosas não significa que não seja eficaz essa estratégia, né? Em estágios mais avançados do ciclo de vida, os K-estrategistas eles alocam mais energia para o crescimento e com isso vão produzir proles menos numerosas em estágios mais avançados do seu ciclo. Essa produção de menos indivíduos, né, não significa que não se tenha um sucesso na manutenção da espécie, uma vez que são espécies, né, que configuram aí os K-estrategistas, que têm normalmente um tamanho corpóreo maior, se comparados ao R-estrategista, e que têm uma condição muito importante, que é o cuidado com a prole. Eles cuidam dos filhotes, eles têm um cuidado com os seus descendentes. Isso em animais é muito fácil de se ver. Mas em animais você vê as mães e os pais cuidando dos filhotes, né? Mantendo-os próximos até que eles tenham a condição de sobreviver sozinhos. Mas isso acontece em plantas também. Em plantas, você observa que algumas delas produzem uma quantidade de sementes muito pequena.
Se você observar algumas delas, como por exemplo a manga, o abacate, cada fruto tem apenas uma semente. Em contrapartida a isso, você tem algumas outras plantas, como por exemplo a melancia, né? Você tem o eucalipto, né, com uma quantidade muito grande de sementes, que são jogadas ao ambiente e o que nascer é lucro. Já, por exemplo, essas plantas que formam uma semente só por fruto, essa única semente ela é maior, o embrião tem mais chance de germinar. Normalmente o fruto ele dá uma condição inicial de nutrientes para esse embrião. Então ela tem um certo, entre aspas, né, porque se trata de plantas, cuidado com a semente dela. Ela lança poucas sementes no ambiente, mas a chance dessas sementes sobreviver é muito grande, pois ela tem um determinado cuidado com ela. Então, nós temos animais e plantas que têm esse, entre aspas, cuidado com sua prole, e com isso, então, tem menos prole, pois gastam mais energia com elas, mas aumenta a chance de sobrevivência do indivíduo, do propágulo, contrapondo os estrategistas que lançam muitos propágulos no ambiente e o que nascer acaba sendo um lucro. Uma outra característica muito marcante dos K-estrategistas é que muitas das vezes eles nascem ainda muito dependentes, né, de seus parentais, e os parentais às vezes precisam carregá-los consigo durante muito tempo até que eles tenham uma certa independência de movimentos. Isso é óbvio que não é característica de todos os K-estrategistas, mas muitos deles o têm. Um exemplo disso são os cangurus, os primatas, dentre os primatas a própria espécie humana, né, nós temos essa caracterização.